Bom dia a todos. Hoje a aula é uma revisão de todo o apanhado do conteúdo que nós tivemos no bimestre. Ao total, nós tivemos 7 módulos e trabalhamos a idade antiga, a média e a transição, que seria a moderna. Bom, semana que vem iniciaremos o segundo bimestre e daremos continuidade ao conteúdo. Mas, antes de pularmos para o segundo, vamos voltar lá atrás e recapitular os temas que nós estudamos. Estudamos sobre as cruzadas, a crise no século XIV, a formação dos estados modernos, o mercantilismo e o pensamento modernista que culminou na Renascença Europeia. Bom, inicialmente começamos com as cruzadas. As cruzadas foi um movimento que ocorreu na Europa a partir do século X e durou aproximadamente até entre os séculos XII e XIII, em que a Igreja Católica, a sua justificativa, somente Urbano II, de reconquistar a Terra Santa, ou a Terra Prometida, cristianismo. Lembrando que quando Urbano II ele convoca as cruzadas, a intenção dele, religiosa, era libertar a Terra Santa. Mas, claro que por trás disso, essas cruzadas, a partir da terceira cruzada, elas tiveram outro rumo. E a justificativa de Urbano II para que essas cruzadas fossem montadas, além de libertar a Terra Santa, era que se você fosse um pecador, seus pecados estariam perdoados. Então, qualquer pessoa que era condenada por algum pecado, alguma heresia, somente contra os dogmas da Igreja, seus ensinamentos, você indo para as cruzadas, você era perturbado. Então muitos senhores feudais foram para as cruzadas. Muitos camponeses, o grosso do exército, soldados, nós chamamos hoje de baixos, eram camponeses e de certa forma deviam pensar, olha, entre eu ficar aqui, vivendo num sistema feudal, que eu tenho que sustentar 80% da minha produção ao dono da terra, do manso senhorial, eu vou para as cruzadas. Vou libertar a Terra Santa, vou ganhar um pedaço de terra e lá vou seguir a minha vida. Né? Voltando um pouquinho atrás antes das cruzadas, temos que lembrar que a região da Palestina, principalmente Jerusalém, ali você tem o berço do judaísmo inicialmente, o cristianismo e por último o islamismo. Tá? Então é uma região considerada sagrada para as três crenças. Lembrando que as três crenças, a base praticamente é a mesma, que seria o judaísmo, tá? Ou o povo hebreu. Nós veremos lá no mais um pouquinho à frente. Desculpa, vimos isso ano passado no sexto ano, né? Então, como você tem essa questão religiosa e ela pendura até hoje é claro que a Palestina, Israel, ela é comandada pelos judeus. A cidade hoje ela é dividida em partes. Você tem a parte judaica, a parte árabe, islâmica e a parte cristã. A parte cristã você tem a divisão entre a Igreja Católica, a Ortodoxa e que seriam as igrejas protestantes, que aqui no Brasil chamamos de igrejas evangélicas. Bom? Então, Urbano II ele convoca essas cruzadas, parte com seu exército cristão, e a meta dele é libertar Jerusalém. Era uma viagem que levava mais de um ano. Acredita-se que pelo menos 30% não conseguiam chegar até o seu destino, por ser uma viagem longa. E quanto andasse no território europeu, a viagem poderia até ser considerada tranquila. Quando cruzava-se pelo outro lado, chegava-se o que seria hoje a Palestina, aí o negócio mudava. A principal cidade de ligação dessas cruzadas era a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, hoje capital da Turquia, que é a cidade de Istambul. E essa cidade vai ser fundamental lá na frente, principalmente quando você tiver o mercantilismo. Bom, os cruzados chegavam em Constantinopla, atravessavam o mar. Também era uma parte da viagem muito perigosa, em que parte desses navios afundavam. Vamos lembrar que estamos no século X para o XI.
e os europeus não tinham uma prática de navegação completamente diferente dos árabes. Quando chegaram na Terra Santa, os próprios árabes eles ficaram surpresos, porque o cristianismo nunca foi proibido de ir a Jerusalém e aos lugares sagrados aonde Cristo possivelmente nasceu, possivelmente conviveu e possivelmente foi crucificado. Então, esse interesse por libertar a Terra Santa, por trás também escondia a ganância dos senhores feudais que buscavam mais terras. Porque já que o cristianismo não era proibido de frequentar as Terras Santas, a Terra Santa da peregrinação, de você ir lá rezar, conhecer o Monte das Oliveiras, como tantos outros caminhos da crença cristã, então qual seria a justificativa para você montar um exército liderado por um Papa, um exército cedido por senhores feudais a libertar a Terra Santa? Foi a primeira cruzada, a segunda, a total mais de 5 cruzadas. A primeira cruzada você teve uma vitória expressiva, já que não era esperado no mundo árabe. A partir da segunda, você já tem a perca de Jerusalém. Tá? Tem um filme que trabalha bem isso, que é o filme As Cruzadas. Ele trabalha essa questão daquele camponês que comete um crime e ele é perdoado, será perdoado, se ele ir à Terra Santa, e quando chega lá, a história é completamente diferente. Né? Aí ele percebe que, na verdade, ali não tinha nada da questão religiosa, e sim dos interesses, principalmente por terra. É claro que quando essa igreja ela chega na região da Palestina, é um exército, lembrando, um exército que tem armas. Algumas dessas cidades elas lutaram contra esses cristãos, e as lutas eram uma coisa de uma barbárie inexplicável. Primeiramente porque a igreja daquela época, você tem uma coisa chamada, nós chamamos de fanatismo religioso, para alguns cristãos daquela época, aqueles que não eram cristãos eram basicamente pecadores. Então uma forma de você livrar eles do pecado, basicamente, seria o quê? Matá-los. Isso ia desde mulheres, crianças e idosos. Tem uma história, uma cidade que foi cercada por uma fossa, e nessa cidade você tinha cristãos, já que os cristãos podiam frequentar a região sem problema nenhum, nunca lhe foi proibido de frequentar. Você tinha cristãos, judeus, islâmicos nessa cidade. O exército cercou a cidade e o comandante do exército chegou para um padre, que era o chefe também militar naquela época, e perguntou o que ele faria, porque a cidade está cheia de pessoas de todos os credos. O padre simplesmente falou: ataque, mate todos, que Deus saberá separar um de cada um. E foi um massacre. A cidade foi toda dizimada, todos foram mortos, independente de serem cristãos ou não. Vocês têm que entender também que os árabes também, quando se organizaram, foi aí que os cristãos sentiram a diferença, somente o europeu, do conhecimento árabe. Entre essa organização se destaca o general Saladino. Até hoje é considerado um grande herói da cultura árabe por defender os territórios. Ele é um estrategista incrível, e para vocês terem ideia como a tecnologia e o conhecimento era bem superior do que o europeu, foi só uma questão de se organizarem. Vocês já imaginaram no século X, século XI, você beber água gelada no meio do deserto, uma pessoa abrir um vasilhame e ter gelo ali? Isso era uma coisa impensável para o conhecimento da ciência europeia do século XI, do século XII, da mesma forma que a utilização do que seria hoje o álcool e outras técnicas que os árabes, com a sua superioridade de conhecimento, expulsaram os cristãos da Terra Prometida, e teve um reverso. Esses árabes se expandiram e chegaram a dominar parte da Europa, como nós vimos lá na frente na formação dos estados modernos da Espanha e Portugal na União Ibérica. Então essas cruzadas, elas é uma parte trágica, porque você teve a morte de pessoas
em nome de Deus. No final dela, a igreja ela perde, ela deixa de ser um movimento religioso, passa meramente a ser um movimento de interesses econômicos sobre os senhores feudais. Quando as cruzadas terminam, entre as que se dá muito destaque, você tem as Cruzadas dos Reis, que foi Henrique Coração de Leão, o rei mais famoso da Inglaterra, o rei francês, esqueci o nome dele agora, se eu quiser, é Avolice, se eu não estiver enganado. Ricardo Coração de Leão, ele era o nome Coração de Leão se dá pela bravura dele ser um dos reis que à frente do seu exército lutar contra esses infiéis. Ele foi capturado pelos árabes e pagou-se a ele um volumoso resgate. É daí que vem surgir a lenda do Robin Hood. Bom, e quem pagou esse resgate foi o irmão dele, João Sem Terra. Depois, é claro, Coração de Leão, ele morre numa batalha contra os franceses. O irmão dele, João Sem Terra, assume o trono. Aí que você vai ter a formação da crise dos Estados modernos. E o Robin Hood também surge nesse período. Existiu uma... O Robin Hood, ele realmente existiu? Sim, ele realmente existiu. Você teve várias pessoas que se chamavam Robin Hood naquela época. Agora a história que é contada se realmente foi daquela forma até hoje. É uma questão de crer e, é claro, como vocês sabem, de provar. O historiador não conta história, ele conta aquilo que já foi comprovado através de estudo. Existe o castelo, existe onde possivelmente ele foi sepultado na Inglaterra, vocês podem procurar. A floresta realmente existe. E logo após a morte de Ricardo, João Sem Terra assume o trono. Então você tem a Cruzada dos Reis e você tem a última cruzada, que essa foi uma tragédia, que foi a Cruzada das Crianças. Eles acreditavam que se você botasse crianças na frente, vestidas de anjo, o divino iria proteger as crianças. A grande parte morreu até chegar a Jerusalém, foram escravizadas por próprios cristãos ou árabes, e quem conseguiu chegar teve que enfrentar a fúria dos árabes. Eu quero que vocês entendam que como é que um exército mata crianças. Se vocês forem levar para o outro lado, o exército cristão também, quando chegava nessas cidades, eles também massacravam. Bom, então essa disputa pela região sagrada, o que você viu na verdade foi um banho de sangue e um choque cultural entre a Europa e a região da Palestina. Então, com o fim das cruzadas, a igreja vai ser derrotada, os senhores feudais voltam para a Europa mais endividados. Isso vai ajudar, é claro, ao fortalecimento dos Estados modernos. E essa crise que se virá à frente a partir do século XIV, ela está diretamente ligada à fome, já que a maioria tinha ido para Jerusalém. Muitos desses camponeses não voltaram, ou morreram de doenças, ou morreram nas lutas, ou ficaram por lá. Por que eu digo ficaram? Depois que Jerusalém caiu, os árabes, eles retornaram ao seu território, a eles, os cristãos, voltou a ser permitido que eles voltassem a visitar a região. Por uma questão simples, o árabe sempre foi um bom negociante. Então, para ele era interesse que a peregrinação continuasse, apesar de tudo que aconteceu, que quanto mais pessoas visitassem a Terra Santa, mais dinheiro eles iam lucrar com o comércio de especiarias. Então você tem o fim das cruzadas, esse senhor feudal volta endividado, a promessa de feudo, de terras novas, não vai se cumprir. Isso juntamente com a crise do século XIV, que é a fome. Você tem a peste negra, que hoje nós chamamos de peste bubônica, é uma simples questão do europeu, como eu já tinha falado com vocês, na época não ser chegado a banho, né? Se não estiver enganado, existem relatos históricos que às vezes as pessoas chegavam a tomar um banho por ano. Em alguns casos, a própria igreja condenava você tomar bastante banho, né? Então, quando essa peste bubônica chega na Europa a partir do século XIV,
ela é devastadora, a tal ponto que uma pessoa infectada, em 7 dias ela morria. Não tinha tratamento, porque a ciência daquela época praticamente se resumia o que nós chamamos hoje de curandeiros. Em algumas regiões da Europa eram chamados de feiticeiros, como lá vem Merlin, né? O famoso rei Arthur, e os alquimistas. Já os árabes, eles já conheciam essa doença, sabiam basicamente que uma forma de tratar essa doença era a higiene. Pessoal, tomar banho, lavar as mãos, algo bem parecido com os dias atuais, né? A questão de higiene. Foi devastadora, ela matou 1/3 da Europa, que não tinha cura. Uma pessoa geralmente morria em 7 dias. É claro que alguns europeus eram imunes a essa doença, o organismo. Para vocês terem ideia, vilas inteiras sumiram. E por ter muitos corpos, chegasse ao ponto a cremar esses corpos, coisa que a igreja não aceitava pela questão da crença da ressurreição da carne, que vem ensinada com os dogmas da igreja cristã. Só por curiosidade, a Inglaterra, quando teve essa questão dos mortos, ela determina uma lei que hoje seria uma tradição, que eu acho que dificilmente deve ser feita aqui no Rio. Antigamente era você, quando sepultava o morto de peste negra, você tinha que enterrar eles a 7 palmos. Ou seja, quanto maior a profundidade o corpo ficava, com a sua decomposição, a parte orgânica não subiria o que seria hoje a base onde você colocaria o seu pé e levaria a peste negra para casa. Bom? Então você vai ter a peste negra, vai matar 1/3 de toda a Europa, você vai ter a fome, em um período que você também terá um grande período de chuva. Num período você tem bastante seca, no outro período você tem água demais. Então não tem como uma agricultura sobreviver a isso. A Europa entra num período que nós chamamos de idade das trevas, todos esses acontecimentos. Então, logo após essa parte da crise do século XIV, o enfraquecimento dos senhores feudais, a período de crise, de fome, da peste negra. Lembrando, gente, que a peste negra ela não foi uma única vez não, tá? Era comum a cada 100 anos essa peste voltar. Hoje em dia a ciência explica da seguinte forma. Possivelmente aquelas pessoas que sobreviveram à peste eram imunes, se tornaram imunes. Essa imunidade possivelmente talvez tenha passado para os filhos, você já tem pelo menos 30, 40 anos, né? E possivelmente quando chegasse aos netos ou bisnetos, essa imunidade ela perde efeito. Então nesse cálculo você teria 100 anos. Então era comum na Europa, a cada 100 anos a 150 anos, ter um novo surto de peste bubônica, bom? Ou peste negra. Então, quando você tem esse enfraquecimento do feudalismo, somente após o término da cruzada, você vai ter o surgimento dos estados modernos, como nós estudamos nas aulas anteriores: Portugal, Espanha, União Ibérica. A União Ibérica que futuramente será o resultado dessa formação do Estado moderno, que nós iremos ver mais um pouquinho à frente. Você vai ter Inglaterra e França, que são os 4 primeiros estados modernos formados. Vamos recapitular um pouquinho. Espanha e Portugal, a região lá da Espanha e Portugal, era parte ocupada pelos mouros, árabes de cultura islâmica. Eu quero que vocês guardem uma coisa, que nem todo árabe é islâmico, tá, gente? A pessoa às vezes é árabe porque nasceu naquela região, e não quer dizer que ela vai ser da religião islâmica. Pode ser judaica, pode ser cristã, taoísta, hinduísta, ou qualquer outra crença que exista no mundo. Tá? Então, a península, que hoje se localiza a Espanha e se localiza Portugal, a Península Ibérica, ela era ocupada por mouros. Principalmente vieram do continente africano e subiram até chegar, que seria hoje Espanha e Portugal. Então, quando Espanha e Portugal conseguem expulsar esses árabes, inicialmente Portugal se forma como Estado moderno e logo depois vem a Espanha. E a última luta, como já tinha falado para vocês nos vídeos anteriores,
Ela se dá em 1492, o mesmo ano que Colombo vai sair lá da Espanha e vai chegar na América achando que era a Índia e ainda vai colocar o nome dos nativos aqui da América de Índios erroneamente, né? Para vocês terem ideia, Colombo ele foi apagado da história sobre a colonização da América. Tá? Ele só é lembrado graças ao seu filho, que escreve um diário em memória. E Colombo só vai reaparecer quase 200 anos à frente depois da colonização. A mesma coisa vai acontecer com Pedro Álvares Cabral, que chega aqui no Brasil em 1500. Ele vai cair no esquecimento, por incrível que pareça, e só vai ser descoberto no século XIX, 1820, quando as cartas de Camões são descobertas na Biblioteca de Portugal. Então você tem a formação do Estado espanhol, a formação do Estado português, com a expulsão dos mouros, os árabes. Portugal se lança ao mar, inicialmente, por isso que se chama pioneirismo, Portugal, e logo após vem a Espanha. Quando nós formos para a Inglaterra e a França, o que você vai ter ali naquela região é uma disputa territorial, somente na parte de cima dos Flandres. Essa disputa vai se dar pela Guerra dos 100 Anos. Vai ser uma guerra que durante quase um pouquinho mais de um século, né? Claro que não foi 100 anos diretos de guerra, teve períodos de 10 anos de pausa, 5 anos de pausa, e eles voltavam a guerrear somente por terras. Essa disputa também se dá porque era comum entre a nobreza, somente francesa e inglesa, primos se casarem. Então, quando o rei francês ele morre, por direito a Inglaterra resolve assumir o trono francês. Só que, claro, os franceses não aceitam e a guerra continua até terminar no finalzinho do século XIV. Entre os destaques dessa guerra, você vai ter o surgimento da Joana d'Arc, a jovem Joana, que, segundo contas, ela tinha visões da mãe de Cristo, Maria, e falava para ela guiar o exército francês e libertar a França dos ingleses. Vocês têm que entender que essa Guerra dos 100 Anos foi uma guerra, tanto de um lado e do outro, foi uma guerra de proporções, violências incríveis, tanto pelos ingleses como pelos franceses. Na verdade, é claro que nenhuma guerra, quero que vocês entendam que nenhuma guerra é bonitinha. Bom, sempre existe o lado, eu acho que só existe o lado, né, da destruição e da morte, e às vezes quando chegamos a uma conclusão, foi uma coisa desnecessária e principalmente para atender interesses de alguns egos de muitos poucos, né? Principalmente naquela época que era a nobreza europeia. Então a Inglaterra sai perdedora dessa Guerra dos 100 Anos. O território francês continua na França até hoje, riquíssimo, somente em carvão. E a Inglaterra, ela vai passar por um período da Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa, juntamente com uma mudança da religião que vai acontecer com Henrique, em que a Inglaterra deixa de ser católica e cria uma nova igreja que é o anglicanismo, que nós vamos ver mais um pouquinho à frente na Reforma Protestante. E com a Carta Magna, ela diminui o poder do rei. Bom, essa diminuição do poder do rei, isso vem desde lá do João Sem Terra. Lembra do João Sem Terra, irmão lá do Ricardo III Coração de Leão? Foi lá nas cruzadas, brincar de aventureiro, foi preso, pagou um resgate, veio morrer em uma batalha na França. Desde aquele período lá, pelos altos abusos do João Sem Terra, o governo inglês foi diminuindo o poder da monarquia até hoje, em que a rainha Elizabeth II é meramente uma ilustração. Tá? Quem realmente manda no governo inglês, ou o que sobrou do Império Inglês, é o Parlamento Britânico e o seu primeiro-ministro. Então você tem a formação desses 4 estados modernos, apoiada, é claro, pela burguesia, que viu a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, com o fim das cruzadas, a formação do Estado moderno e o período de crise,
As cruzadas refizeram surgir as rotas comerciais. Então aquele produto que vinha lá da Ásia, da Palestina, que são as especiarias, precisavam de rotas comerciais. Então esses burgueses perceberam que se eles tivessem um Estado unificado na mão de uma única só pessoa, que era o rei, a possibilidade de você ter comércio era maior do que você ter um território dividido entre várias pessoas. Então a burguesia ela apoia a unificação do Estado. E da mesma forma o Estado passa a ganhar através de impostos, como é até hoje. Tá? Então a burguesia comercializava, tinha o seu lucro, e o Estado tinha sua arrecadação de imposto. Só que até mesmo à frente, quando chega no período mercantilista, a burguesia se vê incomodada com o Estado. Apesar do Estado ser necessário para a concessão das práticas comerciais, o Estado começou, de certa forma, a opinar de que forma esses burgueses praticariam seu próprio comércio. É claro que isso não agradou a burguesia. Né? Então, da mesma forma que a burguesia apoia a entrada no monarca, ela também começa a apoiar a queda do monarca para que outro tome posse no seu lugar. É um período da Europa em que você vai ter conspirações entre os reinos desses estados formados e dos outros futuros, principalmente da Inglaterra. Lembrando que esse processo lá na frente vai ser fundamental para a Inglaterra a dar um pulo na sua economia, que será a Revolução Industrial, que, como eu já tinha falado nos anteriores, vocês verão lá no oitavo bloco. A Inglaterra vai se tornar uma potência econômica do mundo e essa supremacia econômica ela vai se dar até beirando o fim da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos irão assumir e até hoje considerado uma potência econômica e também militar, como também foram os ingleses. Né? Então, o mercantilismo são práticas ligadas ao comércio, basicamente é uma relação que você tem da burguesia com o Estado. Esse Estado ele lucra através dessas práticas mercantilistas e entre elas você tem a balança comercial favorável e desfavorável. Quando o Estado vende mais e compra menos, você tem uma balança favorável. Quando o Estado compra muito de fora e vende pouco para fora, você tem uma balança comercial desfavorável. É que nem eu chegar e comprar, ele voltando aqui, ó, é que nem eu chegar e comprar 1 milhão desses bonequinhos e vender só 500 mil desses bonecos para fora. Quer dizer, entrou mais de fora do que eu consegui produzir. Então, o Mario, de certa forma, entrou mais Mario do que saiu. Se eu compro muito de fora, eu não preciso gerar emprego. Se eu vendo muito para fora, eu vou ter que gerar mais emprego, mais indústria, vou arrecadar mais imposto por essa venda desse bonequinho aqui. Se esse boneco chegou muito barato aqui, no nosso estado, que é o Brasil, como lá fora, isso também quer dizer que eu preciso criar normas que ou deixe o produto do mesmo preço ou até maior. É aí que vem o surgimento das taxas alfandegárias que existem até hoje. Tá? Então, qualquer produto que você traga de fora, aqui hoje no Brasil, se passar de 100 dólares, você paga imposto. O imposto, se eu não estiver enganado, é 0,70. Então, se eu comprei um objeto que custou R$800 e eu for pego para pagar o imposto, é só você multiplicar 800 vezes 0,7 que você vai ver o valor da mordida do imposto do Estado só porque você resolveu trazer o Mario lá de fora, que é mais barato do que aqui dentro. Então isso obriga você a consumir o bonequinho interno. Tá? Qualquer coisa funciona assim no Estado. Tá bom? A gente vai desde carros, roupas. E o boom da economia atual foi a vinda de produtos chineses. Quando o dólar está barato, vale a pena, né? Quando o dólar está alto, mais os impostos, o que vale é você consumir aqui dentro. Outra prática também ligada ao mercantilismo é o metalismo, que aqueles estados modernos do século XIV, XV, eles saem do sistema de produção feudal, que era considerado um sistema atrasado, em que as pessoas, segundo eles, por eles só viveriam no campo. No campo,
quando eles têm contato com aquela cultura árabe, que são excelentes comerciantes, eles perceberam que o desenvolvimento do comércio, através do surgimento das rotas comerciais, das feiras onde esses comércios eram praticados, o lucro era bem alto, imediato. Então o mercantilismo vem junto com a burguesia para incentivar essa prática de comércio. E muitos desses estados acreditavam em uma política chamada metalismo, enquanto mais ouro você tivesse, maior seria a riqueza da nação. Hoje em dia, se eu não estiver enganado, o país que tem maior fundo de ouro de lastro, hoje se chama o termo técnico de lastro, é os Estados Unidos, tá? Só para vocês terem ideia, no Brasil, se eu não estiver enganado, no Brasil você teve uma produção oficial pelos portugueses de cerca de 750 toneladas de ouro. Se você for levar em conta que o ouro hoje em dia custa R$100 a grama, coloque as casas decimais aí, vocês vão ter um valor trilionário de dinheiro, de ouro que saiu daqui do Brasil. Não só ouro, é claro, diamante. Imagina de toda a América, restante da América que pertencia aos espanhóis. Mas o Brasil chegou a ser o maior produtor de ouro orífero do mundo entre o século 17 e 18. Mas voltando para cá, vocês vão ver isso também no oitavo ano. Então essas práticas mercantilistas visam o lucro do comércio. A burguesia, é claro, apoia, paga-se o devido imposto ao Estado e é dado a esse mercado o direito de praticar comércio. Da mesma forma, você tem a criação dos impostos, você tem a criação da política metalista, você tem a criação da política da balança comercial favorável e desfavorável, que é usada até hoje. E hoje em dia quem regulamenta toda essa questão do mercado internacional é a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Bom, ela que fiscaliza se um estado ou outro está cometendo algum crime de parte alfandegária com excesso de cobrança de impostos. Bom, um exemplo disso foram os carros chineses, que durante um tempo aqui no Brasil eram bem baratos e, de certa forma, chegaram a pagar 40% acima do imposto. Claro que o Brasil ele foi multado pela OMC e a multa não foi uma coisa barata não, tá? Casa de milhões com muitos zeros depois do 2. Então, voltando para cá, juntamente com essas pessoas que praticavam mercantilismo, você viu surgir na Europa uma classe burguesa rica. Eles não se importavam em ser nobres ou, de certa forma, governar estados. O que interessava para eles era o lucro. Andavam pela corte, esses burgueses. Claro que nem todo burguês era rico, tá, gente? Você tinha aqueles comerciantes que tinham bastante dinheiro e aquele comerciante que geralmente não começou, nem tem que começar de baixo, né? Então esses mercantilistas, esses burgueses, de certa forma começaram a acumular riqueza. Hoje nós chamamos isso de capital, ou falando de dinheiro. Então eles começaram a investir em obras de arte. E como Gênova e Veneza se tornaram os principais portos de entrada desses produtos vindo do Oriente, ali você tinha o mercador principal que recebia esse produto e ele revendia para os outros distribuidores ou de certa forma para essas feiras. Então essas pessoas que ficavam em Gênova e Veneza acumularam uma riqueza e começaram a gastar em obras de arte. Então nós entramos num período da Renascença e do pensamento moderno. O pensamento moderno nada mais é que a valorização do homem. A gente viu a questão do humanismo. Essa valorização do homem vai principalmente contra os dogmas da igreja, que naquela época acreditava ser toda dona da razão e da verdade. Então o ser humano ele começa a se libertar desse pensamento. Ele começa a questionar sobre o seu autoconhecimento, em que ele não precisaria mais de uma igreja para dizer, por exemplo, o seu destino e seus caminhos, em que ele teria a liberdade da escolha do seu destino. Então esse pensamento ele bate de frente também com o pensamento da igreja contra a questão do racionalismo, em que o homem ele começa a ver as coisas pela razão e não somente pela questão
religiosa. Da mesma forma, a ciência nesse período vai dar um salto em maior liberdade, principalmente também a partir do momento que você tem esse contato com o mundo árabe, em que a ciência árabe é bem mais à frente do que a ciência europeia, da mesma forma que a ciência asiática, principalmente a chinesa, é também mais à frente. Só para vocês terem ideia, tem uma teoria que um historiador naval inglês ele defende que os chineses possivelmente chegaram na América bem antes de Cabral, né? Só que até agora não se encontrou nenhum vestígio de um barco chinês por aqui, mas ele acredita que chegaram. E para vocês terem ideia, um barco chinês ele era 4 vezes maior que uma caravela portuguesa do século XV. Então esses mercadores eles acumulam dinheiro, começam a fomentar o que seria hoje o mercado de arte, juntamente com esse pensamento humanista, em que o homem passa a ser valorizado e passa a ser retratado nos quadros. Entre esses renascentistas, você tem pintores, escritores, e entre os mais famosos pintores você tem Rafael de Cezanne, você tem Michelangelo, você tem Donatelli, você tem, deixa eu ver, o Rotterdam, que é o pintor holandês daquela época, e o famoso Leonardo da Vinci, que fica famoso principalmente pela Mona Lisa, o quadro Mona Lisa. Quero que vocês entendam que Da Vinci não era só pintor não, ele era inventor. E a maioria das suas invenções, por incrível que pareça, eram armas. Tá? Ele inventou o que seria um tanque moderno de hoje. Vocês podem procurar na internet, tem essas ilustrações. Ele inventou o que seria um protótipo de um submarino. Ele inventou que seria um protótipo de um paraquedas. E detalhe, o paraquedas funciona, tá? Uns 10 anos atrás, o rapaz reconstruiu o paraquedas como o projeto de Da Vinci original, pulou do avião e ele funcionou. É claro que ele não se arriscou, que ele pulou com o paraquedas reserva atual, né? Vai que o negócio não abre, mas o paraquedas funcionou e a pessoa chegou no chão inteira. Ele inventou que seria o asa delta. E segundo alguns relatos falam dessas invenções do Leonardo da Vinci, ele teria escrito que ele teria uma ideia de uma arma que destruiria reinos pelo um clarão. Se você for levar para os dias de hoje, seria uma arma nuclear, né? Então, Da Vinci ali nessa questão da escultura, da pintura, também era engenheiro. Ele inventou o que seria hoje a bicicleta, para vocês terem ideia. Ele criou a primeira ponte levadiça, aquela ponte que abre em 2 seções, e essa ponte funciona até hoje, tá? Tá lá bonitinha, funcionando desde uma ponte de 500 anos. Então esse renascimento, juntamente com esse pensamento moderno, a origem dele, a base, foi a questão do homem se valorizar e se conhecer e sair das mãos da Igreja Católica. Bom, então o apanhado todo do primeiro bimestre vai desde as cruzadas, chega com a crise na Europa, o surgimento dos estados modernos, o fortalecimento da burguesia e as práticas mercantilistas, que no finalzinho da Idade Antiga, Média para Moderna, você vai ter o surgimento da Renascença Europeia. Essa mesma Renascença que vai mudar a visão do homem sobre as coisas. Que você vai ter esculturas, você vai ter pinturas, você vai ter a ciência. E entre as invenções mais importantes para difundir esse novo pensamento humano, que é o humanismo, contra o teocentrismo, em que Deus é o centro de tudo, vai ser a invenção da imprensa de Gutenberg, que a partir do momento que ele começa a publicar essas histórias que são hoje os livros e se espalham por toda a Europa vai passar por um momento de transformação. Bom, e futuramente irá levar também uma Revolução Francesa para os pensamentos feministas. Você vai ter uma Revolução Industrial à frente. E você vai ter o período das grandes navegações, em que Portugal e Espanha, em curto período, vão se tornar uma das principais potências econômicas da Europa.
100 anos depois entra em declínio por não saber administrar o que eles exploravam da América Espanhola e da América Portuguesa. Então, esse foi o apanhado do primeiro livro, do primeiro mestre. É por isso que já estamos com uns 40 minutos de vídeo. E vamos iniciar mais à frente o segundo mestre. Bom, espero que não tenham dúvidas. Tem os vídeos anteriores que esse conteúdo todo é fragmentado, específico do que nós apanhamos esse apanhado todo do segundo mestre. Então, até a próxima aula.